Olá, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Olá. Tudo bem? Vamos, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso, mais um dia de calor, que tá muito calor e é uma bênção. O importante é estar com Jesus no coração e orar a Deus, que eu creio que o Senhor, Ele vai falar nos nossos corações hoje. Amém? Vamos orar, amor? Pode orar. Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Sim, ó Deus, Senhor, obrigado, colocamos Jesus, as nossas vidas diante da Tua presença. presença, louvamos e engrandecemos o Teu nome, Amém, Senhor. Jesus. Tu és lindo e maravilhoso. Senhor, Aleluia. querido, em nome de Jesus, que a Tua Obrigado, palavra venha ser rema aos nossos corações nesta noite. Senhor, aqueles que Amém, estão, Jesus. Senhor amado, conosco, ouvindo a Tua palavra, que possa, Senhor amado, em nome de Jesus, a Tua palavra ser semente, Sim, plantada Senhor. em boa terra, Senhor, Sim, Deus. a qual, Senhor, como diz a Tua palavra, dará fruto no Amém. tempo oportuno. Em nome Eu de creio, Jesus Deus. Cristo, Senhor, visita os lares, visita as famílias, ó Deus, em nome Pai. de Jesus Cristo, que a cobertura do Teu sangue Amém, esteja Jesus. sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo e nos livramos. E Te louvamos, Amém, Te Senhor. engrandecemos e adoramos e agradecemos pelo dia de hoje. Obrigado, e por Deus. tudo o que o Senhor é sobre as nossas vidas, Pai. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a fazer a Tua Amém, vontade. Jesus. Nos ensina, Senhor amado, a falar no Teu nome. Amém. Senhor amado, nome sobre todo nome. Aleluia, é o Teu Aleluia. nome, Jesus. Amém, Te Jesus. agradecemos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ao Aleluia. louvor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aqui. Aleluia. Há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, sobre a terra e céu. Aleluia, És Jesus. o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Tu és tudo que temos, Tu Senhor. és tudo para nós, Tu és, Senhor, Senhor. tudo para nós, Tu Papai. és o Alfa e Aleluia. o Ômega, Senhor. Tu és o nosso Deus. Não há outro como Ti, Não há outro, Senhor. Senhor. Não há outro, Senhor. Qual outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és tudo, Senhor. Aleluia, Jesus. Sim, Papai amado, aleluia. Sim, Pai. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Tu
és Senhor. Tu és tudo Tu és para o nós, Alfa. Senhor. Tu és o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és és tudo que que nós temos, precisamos, ó Senhor. Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Engrandecido, Glória a louvado, Deus. exaltado é o teu nome. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Santo, Senhor. santo, santo. Aleluia. Oh, sim. Tu és o Yeshua Hamashia. Jesus. Tu és Tudo Senhor para nós, Jeová, Senhor. Senhor, sim. Tu és a Oh, nossa aleluia, bandeira. Pai. Senhor, em nome de Tu Jesus. és a nossa rocha, Tu és a aleluia. nossa fortaleza. Tu és, Senhor, Tu o és nosso o nosso tudo. socorro, Aleluia. tudo, Senhor. Oh, Oh, aleluia. glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sim, Jesus. Início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Tu és, Senhor. Tu és o Alfa. Tu és Glória a o Ômega. Deus. Tu és o Aleluia, início. Jesus. Tu és o fim. Obrigado tu és pela tudo. tua presença, tudo, Senhor. Tudo que temos, Senhor, está em Oh, Ti, Deus, Senhor. obrigado, Confiamos Jesus. em Ti. Aleluia. Declaramos, Seu senhorio. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Declaramos a Tua Yeshua. grandeza, o Teu Oh. poder, ó Pai. Yeshua Em nome de HaMashiach. Jesus. Deus vivo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és lindo. Oh, glória. Tudo pra mim, Tu és Jesus. Tu és Jesus. Sim, Pai. Nome sobre todo nome. Aleluia. É o nome de Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Deus abençoe, família. Aleluia. Amém. Hoje nós vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do capítulo 1 e vamos ler até o 8, tá bom? Capítulo 1, vamos lá. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Isso, imagine o anjo falando isso, jamais falará. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Aleluia. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo? Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amém? Aleluia. Então nós vamos, no versículo 1 fala assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos, nesses últimos dias, pelo Filho. Então nós vamos falar um pouco aqui, como Deus falou mesmo, antigamente, muitas vezes, de várias maneiras. Ele usou profetas, usou juízes, usou homens que ele escolheu, que Deus escolheu
e para falar com o povo. Às vezes esse povo, que era o povo de Jerusalém, povo de Israel, eles eram desobedientes, eram de dura cerviz, mas Deus, ele tinha um cuidado especial por esse povo, que mesmo sendo assim, Deus cuidava deles. E Deus usava pessoas, usou muitas pessoas, como está falando aqui no capítulo, nesse versículo, que Deus usou antigamente muitas pessoas de várias maneiras, várias vezes. Ele usou pessoas humildes, né, que a gente sabe, pessoas humildes, às vezes que achavam que não tinha nenhum valor, mas Deus usou essas pessoas de várias maneiras, porque foram várias maneiras que Deus se apresentou. Deus se apresentou em sinais, em sonhos, e nós vemos lá no fogo, no sinal. Deus falou com Moisés, assim, Deuteronômio 5:4, fala assim: face a face o Senhor falou conosco, no monte, no meio do fogo. Aleluia. Isso é um sinal. Deus falou dessa forma. E Deus falava tanto dessa forma que as outras pessoas, né, falava para Moisés assim: Moisés, sobe você e fala com Deus, porque se nós for falar com Deus, nós morreremos. Você vê, então, Deus usava as pessoas e Deus falava diretamente com o povo, no fogo, nos sonhos, com anjos. Deus falava dessa forma. Deus falava com os profetas, Deus usava os profetas. Quer mais que isso? Os profetas. Profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Amós, Ezequiel. Sabe, se você pegar a Bíblia lá atrás, você vai ver que Deus usava grandemente os profetas. Lá em Jeremias 7:25, vamos ler lá. Jeremias 7:25, acho que eu marquei aqui na Bíblia. Aqui está bem facinho. Jeremias 7:25. Olha o que fala na Bíblia. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os. Olha só que Deus falou. Enviava direto profetas. Povo, olha, estou enviando profeta para isso, para aquilo, para, né? Para trazer direcionamento. Correção. Né? Exatamente, nos sonhos, olha só, Gênesis 20, capítulo 20, versículo 6, vamos ver se está fácil aqui, 26, está aqui, ó, e disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Essa parte aqui eu estou pegando versículos isolados, mas para dizer para vocês que Deus falava com os profetas, falava em sonhos, falava em sinais. E é o que está falando em Hebreus, que é um livro, é a Epístola de Hebreus, está no Novo Testamento, mencionando o Antigo. Então está falando dessa maneira, que aqui nesse momento aqui, Abraão, ele falou que Sara era irmã dele, e não era irmã. E aí Deus falou com Abimeleque em sonhos. Né? E quer ver onde Deus também falou em sonhos? Falou com José, marido de Maria, que é mãe de Jesus. Deus falou em sonhos, e enviou um anjo para falar com José, enquanto José dormia, porque José estava meio apreensivo com aquela situação. Maria estava grávida e ele ainda não tinha casado com Maria, mãe de Jesus. Aí ele ficou com aquilo, ele foi dormir. Ele queria abandonar ela. Ele queria abandonar, na verdade, ele queria abandonar, falar, não, peraí, deve ter passado na cabeça dele, ela me traiu,
Maria me traiu, mas não, foi uma obra do Espírito Santo. Aleluia. E Deus, tremendo, maravilhoso, ele foi lá falar com José através de sonho. Então Deus enviou um anjo no sonho, e no sonho esse anjo falou com José a respeito da situação que José estava vivendo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí José teve um entendimento que era de Deus toda aquela situação. Amém? Então Deus falou de várias maneiras. Aí a minha esposa até falou, fala de José, né? Fala de José. Do Egito e tal, né? Aí eu lembrei, José, ele teve vários sonhos reveladores de Deus. Aí eu tá em Gênesis 37, né? Eu não marquei para ler, mas a gente sabe a história de José. José, o sonhador, né? José era chamado o sonhador. Mas os sonhos de José eram reveladores. Mostrava quem ia ser José no futuro. Quem ia ser José? José ia ser um governante no Egito. Então Deus deu sonhos reveladores para José. Sonhos lindos, uma história linda e maravilhosa. Então teve esses casos de sonho. Amém? Então Deus fala de várias formas. Aí tem hoje os dons espirituais. Essa nós temos que ler. Está em 1 Coríntios, capítulo 12. Entenda que nós estamos falando aqui como Deus falava com o homem, como Deus fala de várias maneiras até hoje. Então nós vamos ler lá, segundo 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Sobre dons espirituais. Olha como Deus fala. O apóstolo Paulo falando. Acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, que antes eram gentios levados aos ídolos mudos, conformes eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo Espírito, a fé, e a outro, pelo Espírito, os dons de curar, e para outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Aleluia. Amém? Opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, Deus fala através do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. E Deus sempre falou com o povo e sempre falará. Sabe por quê? Nós temos que buscar. Se buscar com fé, desejar ouvir a sua voz. O que acontece normalmente é que Deus fala, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir. Aí quando não quer ouvir, quebra a cara. Acontece tudo errado. Se a pessoa não quer ouvir Deus, não quer ouvir uma pessoa de Deus falando
para a pessoa que teve uma revelação no dom do Espírito, como nós falamos aqui, que Paulo falou que há um dado em sabedoria, outro discernimento de Espírito, é que Deus continua a falar com nós, queridos. Deus continua a falar com nós, irmãos. Deus continua a falar com nós. Deus usa as pessoas. Deus usa nós, que somos lavados e remidos. Temos aliança. Isso. Aliança com Ele. Nós que temos aliança com Deus, Deus usa a nossa vida. Sim. Deus usa ainda nós na revelação de sonhos. Quantas pessoas Deus tem dado revelação nos sonhos? Deus tem revelado. Deus tem falado conosco algumas coisas que vão de acontecer. Na semana o Senhor nos avisa, né? Tremendo. Isso, é tremendo. Deus tem dado essa a direção, né? Aleluia. Então, para nós estar sensível ao Espírito Santo, aleluia, para que a gente venha ouvir a voz do Senhor, é necessário a gente desejar ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Quando nós sentimos o desejo, a vontade de ouvir a voz de Deus, é quando nós estamos mais próximos do Senhor, na intimidade com Deus. Quando nós o buscamos. Então, busque ao Senhor e o adore. Vamos ler lá, 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo aos seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. É clara essa palavra, porque ela diz que existirá um tempo que as pessoas não suportarão a palavra de Deus. Eles não suportarão ouvir a verdade que é de Jesus. Só vai querer ouvir elogios, né? Exatamente. Coisas que, afaga nosso ego. Afaga. Né? E não é isso que Deus quer. Coisas agradáveis para a pessoa. Para mim é agradável ouvir coisas boas. E a palavra de Deus diz que ela corrige aquele que Ele ama. Ela corrige e consola. Né? Então a gente tem que estar preparado para ouvir. E nesses últimos tempos, onde o mundo oferece muito atrativo para as pessoas, onde as pessoas acabam se envolvendo com as coisas do mundo, e o mundo atrai as pessoas acabam perdendo a afinidade com Deus, perdendo a comunhão com Deus. Verdade. Perdendo a comunhão, a intimidade com Deus, porque o mundo oferece muitas coisas e a pessoa, por curiosidade, por querer experimentar, acaba indo em busca dessas coisas. E eu vou falar para vocês, o final disso daí não é bom. O caminho do pecado é a morte. Quando a pessoa se envolve com as coisas do mundo que traz consequências espirituais, quando eu estou falando com as coisas do mundo, é as coisas do mundo que traz consequência para a sua intimidade com Deus. Se as coisas do mundo que traz consequência, que te afasta da presença de Deus, aquilo não é bom. Então a gente tem que vigiar em todo o tempo. Tem aquela passagem que diz que muitas coisas aos nossos olhos é bom, mas no final nos leva à morte, no caminho de morte. Amém? Mas não só a prática da pessoa, sim, mas às vezes fazer algo que te traz benefício, mas que aquilo prejudique pessoas, Deus está fora disso. Que não é lícito, que não é bom aos olhos do Senhor. A gente tem que meditar, tem que analisar na vida da gente
se o que nós estamos fazendo traz consequência para o próximo ou não. Se eu faço algo que traz uma consequência física, espiritual para um terceiro, para o próximo, eu necessito reavaliar e precisa reavaliar e se voltar para o Senhor. Aleluia. Amém? Verdade. Então é necessário orar, buscar de Deus se isso é bom ou não. Amém? E nessa palavra também fala assim que nos últimos dias nós ouvimos do Senhor, do Filho, de Jesus. Amém? Nos últimos dias, o Filho, Jesus, o Filho de Deus, fala com nós. O único ser divino que se tornou homem e o Pai constituiu o herdeiro de todas as coisas, como também foi por meio de quem criou o mundo, Jesus. Ele teve na participação da criação do mundo. Então ele criou e ele é herdeiro de todas as coisas. E Hebreus fala sobre isso, pelo poder da sua palavra, porque ele é Deus. Aleluia. E o resplendor da sua glória expressa a imagem da pessoa do Pai. Oh, glória, Amém? aleluia. E também fala aqui da purificação, né? Vamos lá. Ele fala: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez, no 2, né? Por quem fez também o mundo. Jesus fez o mundo com a sua palavra poderosa, participou da criação e do mundo. Amém? Também fala aqui, ó, no 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou a destra da majestade nas alturas. A purificação dos nossos pecados foi feita por Jesus na cruz. A obra da cruz foi onde Jesus fez a purificação dos nossos pecados. Essa é uma grande revelação da palavra e o cumprimento do que haviam profetizado desde o Antigo Testamento. Isso. E Jesus é a glória visível do Pai. Aleluia. Mateus 5,16 diz assim, ó: viver para a glória de Deus é manifestar, ser a diferença em todos os lugares. Viver para a glória de Deus é manifestar a presença de Deus onde nós formos, né? Onde nós formos. É ser a diferença onde nós estivermos. Sim. É ser luz em meio às trevas. É ser luz. Aleluia. É ser a diferença. É nós sermos exemplo de cristão. Nós somos pequenos cristãos. Nós somos pequenos Cristos. Amém? E lá em Romanos 12:2 fala para a gente não se amoldar a este mundo, ao sistema deste mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Aleluia. No Espírito. E ser testemunha do Evangelho de Cristo, pregando as boas novas da salvação. É ser um representante visível do reino de Deus na terra. Lá em 2 Coríntios 5:20, diz assim, ó. 2 Coríntios 5:20, fala assim, ó: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então diz aqui, ó, de sorte somos embaixadores, somos representantes. Aleluia. Quem é um embaixador? A gente não vê uma embaixada num país? Aquela embaixada no país é representante daquele país. Pode ver, aqui tem uma embaixada da Itália. Então aquelas pessoas são representantes da Itália aqui no nosso país. Na palavra de Deus diz que de sorte somos nós, eu, você, minha esposa, todos nós. Aleluia. Somos representantes de Jesus na terra.
Nós somos pessoas a serem usadas pelo Espírito Santo para levar a palavra de reconciliação, está dizendo aqui, para que o povo venha se reconciliar com Cristo. Essa é a mensagem. Amém. Para que o povo venha se reconciliar. Nós somos representantes. Amém? Amor. E outro só para concluir. Nós falamos dessa palavra e dizer, tem a parte dos anjos também, já vou explicar. Mas assim, uma palavra que me veio hoje, o dia todo, que é Mateus 7:24, né? Que fala que é que Jesus fala que aquele que ouve a sua palavra e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa em uma rocha. Aleluia. Tá? Então sejamos prudentes em construir a nossa casa na rocha e guardar. Quando construímos uma casa na rocha, é porque nós ouvimos a palavra de Deus e a praticamos. Amém? Então, que nós venhamos ouvir quando Deus fala com nós, porque Ele fala em todo tempo. É como falou em Hebreus 1, que Deus falava antigamente e a nós nos falou através do Filho, Jesus, que é a representação de Deus. Nessa palavra fala da representação de Deus, da majestade que é Cristo, do poderio de Deus, do Filho, sobre a terra. É isso. Amém? Também fala assim, olha lá, ainda em Hebreus 1, diz que ele foi feito mais excelente do que os anjos. Os anjos não são maiores que Jesus. Os anjos estão o adorando neste momento. O adorando santo, santo. Aleluia. E santo. Maravilhoso. É o Senhor dos exércitos. Amém. Aleluia. Os anjos estão lá no céu. Glória Estão a Deus. adorando. E em Hebreus também fala que os anjos, eles são espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que herdarão a salvação. Aleluia. Os anjos não são para serem adorados. Amém. Amém? E os anjos não são maiores que Cristo. Deus é maior que os anjos. Amém. Jesus é maior que os anjos. Amém. Amém? E porque os anjos, quando nós falamos aqui, porque os anjos disse: jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E a outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Jamais, jamais os anjos dirão uma coisa dessa, porque os anjos não são pai de ninguém. Os anjos são espíritos ministradores a serviço daqueles que darão a salvação. Então o Senhor, quando nós oramos a Deus, oramos a Jesus, Senhor, o Senhor, seu filho Jesus, né? Seu filho Jesus, os anjos, eles obedecem a Jesus. Deus, Ele envia anjos para guerrear ao nosso favor. Para nos guardar, né? Para nos guardar, para guerrear ao nosso favor. Então é assim. Por isso que fala muito sobre isso. Mas lá no capítulo 2 fala assim, ó, para nós nos atentarmos com o que nós ouvimos. Convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que já temos ouvidos, para que em algum tempo nos desviemos delas, para não desviarmos. Amém? É isso. Então é essa palavra. Deus fala com nós em todo tempo. Todo tempo Deus vem falando. Deus Pai falou antigamente com todos aqueles homens que Deus escolheu. Depois veio o Filho e agora o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Deus fala com nós. Amém? Então
não dê ouvidos ao que não é de Deus. Porque às vezes nós temos que, discernir se é de Deus ou não é de Deus. Porque às vezes vem muita fala que não é de Deus. E às vezes a pessoa está falando achando que é Deus falando. Então tem que tomar cuidado. E nós temos um manual, que é a palavra do Senhor. Deus fala através da palavra. Sim, e outra, né, amor? No Antigo, né, Testamento, tudo que você falava, ele dizia dentro da palavra. Então a gente tem que se atentar à palavra do Senhor. Então se a pessoa falou algo para você e entrou aqui, veio e bateu e não ficou legal, vai lá diante do Senhor. Peraí, Senhor, confirma, Senhor, confirma a tua palavra. Todas as coisas que você ouvir, tem um manual que tem a palavra do Senhor. Você vai e peça ao Senhor. Amor, uma coisa interessante que meu esposo falou, né? Que Jesus, ele estava desde o princípio. Deus, ele e o Espírito Santo. Que coisa linda, né? Eles estavam os três. E os três, ele veio do início ao final. Alfa e o ômega, né? E você vê que é tremendo. O Jesus, que nem o meu esposo estava falando, manifesta o próprio Deus. E nós aqui na Terra somos representantes. Então, as nossas atitudes têm que ser muito bem pensadas. Porque eles não vão falar mal de você, ou mal da igreja que você está, ou de qualquer outra coisa. Ele vai falar mal, nossa, tá vendo? Diz que serve a Deus. Olha, serve a Jesus dessa maneira. Então, você entendeu? Então, nós somos representantes do Senhor na Terra. Então, temos que ter muito cuidado. E fazer sempre aquela pergunta: será que Jesus faria da mesma maneira? Olha, eu vou falar algo que vai machucar meu irmão. Será que Jesus falaria dessa maneira? Eu vou ofender alguém. Será que Jesus está nesse negócio? Nem meu esposo falou. De repente a pessoa está fazendo algo ilícito, tá? Né? E será que Jesus faria dessa maneira? Então precisamos realmente pensar, né? E pedir direção sempre do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Sim, Senhor. E, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Sim, Jesus. Espírito Santo de Deus, Sim, Pai. Obrigado, Pai, pela tua palavra, obrigado Sim, pela Pai tua amado. presença. Aleluia. Obrigado, Jesus, Sim, pelos Deus. livramentos. Obrigado, Sim, Pai, Pai. por nos guardar. Sim, obrigado Deus. pela tua provisão, Senhor. Em todo Senhor, tempo, em Senhor. nome de Jesus, Obrigada, Jesus. nós te agradecemos, ó Pai, que a tua palavra, Sim, Senhor Jesus. Deus, venha, Senhor Deus, entrar, Senhor Deus, nos corações, Senhor, Deus. que o teu poder, Aleluia. Senhor Deus, Senhor Deus, a tua majestade santa, Sim, Senhor, a tua Jesus, ela é real. presença, Ela é Senhor real. Deus, venha trazer paz, ó Sim, Pai, a tua Deus. presença traz paz, Senhor. verdade, Senhor Senhor, Deus, nós aleluia. declaramos paz, declaramos saúde, Sim, declaramos renovo do teu E portas Espírito abertas, Santo, Pai, em portas nome de Jesus. abertas, Aleluia. a proteção do Senhor, Sim, a Deus. blindagem do Senhor sobre Sim, as vidas, Jesus. sobre a mente, sobre Sim. o coração, Senhor. Pai, em E nome Pai, de que os Jesus. propósitos do Senhor Deus, venha sobre a vida de cada um, Sim, Senhor. Deus. Que cada Aleluia. vida, Senhor Deus, venha encontrar em Ti, Senhor, a salvação, Sim. Senhor, a direção do Sim, Senhor, Jesus. em nome de Em Jesus. nome de Jesus Obrigado, Pai. Em Sim, nome de Jesus, papai. nós te agradecemos. No E nome te do louvamos, Pai, do e te Filho e do honramos. Espírito Santo. Aleluia. Amém. Deus Amém, abençoe. Jesus. Até a próxima. Tchau. Amém.